Eu quero falar hoje sobre proteção total e real. Repita, por favor, esse tema. Nós vivemos um mundo muito diferente. Quando a gente lê a história, quando a gente às vezes tem a oportunidade de ler um livro antigo, ou ler livros de história, ou ainda quando a gente busca assistir um filme de época, a gente vê que mundo a gente vive hoje. A gente vive um mundo hoje nervoso, um mundo hoje que uma notícia se espalha em minutos, talvez segundos. Todo mundo sabe muito, tem muita informação. Então parece que nós estamos vivendo um mundo ideal, um mundo onde a medicina tem crescido muito. Então muitas enfermidades que antigamente eram para a morte, hoje tem tratamento, às vezes ainda com dificuldades, mas tem tratamento, e as pessoas conseguem com isso prolongar a sua existência, ou às vezes até obter cura daquela situação ou de outra coisa qualquer. O fato é que a gente vive um mundo que parece que, por um lado, muito bom, com muitas novidades, com muitas amenidades, com muitas coisas que nos dá um conforto, mas, por outro lado, vivemos um mundo como nunca, onde as pessoas se sentem sozinhas, solitárias. Nunca, como hoje, se ouviu falar tanto em pessoas com depressão. Eu sou brasileiro e, geralmente, no mês de outubro, no Brasil, eles fazem o Outubro Rosa, que é em alusão à questão da prevenção do câncer de mama, né? Tenho escutado que eles estão fazendo agora o Setembro Amarelo, que é com relação a suicídio. A quantidade de adolescentes de classe média, pessoas de famílias que têm posses, que estão tirando a própria vida. São jogos, às vezes, da internet, às vezes, tantas situações, e aí parece que quando a gente está bem, o inimigo entra na nossa casa de uma maneira sorrateira, por onde a gente não esperava. A gente pensa que todas as portas estão fechadas, mas não estão. Vivemos um mundo onde a gente aceita que a nossa participação nessa história seja apenas de sermos consumidores. Nós devemos ganhar dinheiro para consumir. Devemos ter tempo livre para consumir esse tempo livre em entretenimentos. Nós parece que passamos o tempo inteiro adquirindo algo para poder consumir. E muitas vezes, amados, eu quero que vocês recebam isso com muito carinho, nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós começamos a tratar Deus como se Ele fosse um fornecedor e nós fôssemos consumidores. Nós pagamos o preço que a gente acha que precisa ser pago e pedimos a Deus que, por favor, me entregue o que eu comprei. É como se existisse aí, não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, sabe? Esse site que tem aí, que você procura lá, tem de tudo, você compra, quando você menos espera, está na sua porta. Dizem que até agora vai ter entrega com drone. Você compra, quando você menos esperar, o negócio vem voando na sua casa para entregar a você. E a gente começa a olhar, às vezes, para os céus, para Deus, como se fosse algo assim. O que é que eu faço? Vamos fazer 7 dias de jejum e oração, e no final a gente faz o check-out. E aí tem que entregar, porque se ele não entregar, nós vamos devolver o que nós compramos se não vier do jeito que a gente queria, ou a gente vai reclamar lá onde se reclama o direito dos consumidores. E o pior, amados, é que quando a gente começa a tratar Deus assim, a gente trata tudo assim. A gente trata a esposa assim. Eu estou trabalhando, trazendo coisa para casa. E o que é que eu recebo? A gente espera um serviço em troca do que está se pagando. Às vezes a esposa trabalha também e diz, poxa, vou ter uma jornada dupla de trabalho. Trabalho lá fora, ainda lavo roupa, né? Você devia pelo menos enxugar, e por aí vai, né? E aí parece que cada um faz uma parte, mas quer de volta isso. Quando a gente menos espera, nós estamos fazendo isso com nossos filhos, estamos fazendo isso com nossos pais e, pasmem, estamos fazendo isso com a nossa igreja. A gente vem à igreja e a gente pensa, eu dou uma oferta aqui, eu dou um dízimo aqui, eu quero ter um bom serviço.
eu vou dar uma oferta hoje, mas eu quero minha cura. Esse relacionamento equivocado produz uma vida sem paz, uma vida desassossegada. E nenhum de nós está livre disso, a menos que nós possamos estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Esse lugar, sim, tem proteção total e real. E esse lugar, a palavra de Deus diz que está no Salmo 91. Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e outra versão diz do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Diga, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Longevidade você sabe que é vida longa. E lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo lindo, é ou não é, queridos? Eu queria dizer a vocês que eu amo esse salmo, mas também eu me preocupo com esse salmo. Não são poucas as casas que eu já visitei como pastor, e pastor visita muita casa, ao longo de 40 anos já visitei muita casa, que ao chegar lá me deparei com um daqueles porta-bíblias dourados ou prateados, uma Bíblia grande, aberta, no Salmo 91. E às vezes até a pessoa é sincera, diz, pastor, está aberto aqui para dar sorte. Um dos imóveis que eu tenho no Brasil, quando eu fui lojista, quando eu fui empresário, no dia que eu comprei esse imóvel, aí a gente estava indo entrar lá para fazer uma reforma, um prédio grande, lá atrás, na última porta, quando eu abri, estava o Salmo 91 pregado lá na porta. E a pessoa que me vendeu tinha falido. Então, o Salmo 91 pregado na porta não funcionou muito bem. Diga com amor quem está desse lado, diga, o Salmo 91 pregado na porta, pendurado na parede, Bíblia aberta, não faz muita coisa não. Agora anima a pessoa, diga assim, mas no coração faz toda a diferença. Amém, queridos? Olha, queridos, o fato mais lindo desse salmo é que ele diz assim, apesar de tudo isso, existe um Deus que vivo está e lhe protege de todo mal. E isso combina com toda a Bíblia. Vários trechos da Bíblia você vai encontrar coisas parecidas. Só para cooperar, eu trouxe mais um, não trouxe muitos por causa do nosso tempo. O Salmo 121, por exemplo, diz assim, olha, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Que gostoso, né? Ele guarda nossos sentimentos. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
E o que eu acho muito bonito nesses salmos e nesses trechos é que, apesar dessa forma de nos fomentar fé, de colocar em nós confiança, de dizer, existe esse Deus te ama, coloque nele sua confiança, eles não nos ensinam que não vai ter problemas. A despeito do que João 16:33 diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. O que é que você tem, o que é que você acha que significa aflições? Diga um tipo de aflição. Enfermidade. É ou não é uma aflição? Me diga outra coisa. Desculpe. Dívidas. Dívida é uma coisa que aflige demais, porque a gente não pode ficar sofrendo sozinho. Sempre tem alguém lembrando a você que você deve, não é verdade? Que outro tipo de aflição você acha que existe? Desculpe? Desemprego. Não é verdade? Às vezes você recebeu um diagnóstico negativo, seja você fez uma aplicação na imigração, e aí o advogado diz, puxa, deu errado, vamos tentar de novo, dar aquele cansaço na alma, não é verdade? E às vezes até desanima total, diz, olha, não tem mais jeito. Não tem essas coisas, sim ou não? Não é verdade? E Jesus está dizendo assim, no mundo vocês vão passar por essas coisas mesmo. Jesus podia ter dito, olha, se você se converter, você fica livre dessas coisas, mas ele não disse. Ele disse, vocês, isso faz parte da vida, isso é inerente a esta vida, isso faz parte. Porém, ele está dizendo assim, tenha bom ânimo, se anime. A palavra anima, no original, ela é um sinônimo de mente, pensamento. Ele está dizendo assim, tenha bons pensamentos. Ele está dizendo assim, tenha boa mente. E a Bíblia nos garante que nós temos a melhor mente que existe. Nós temos a mente de Cristo. Então ele está dizendo a mim, a você isso. Ele está dizendo assim, olha, você vai passar por lutas. Eu passei, faz parte disso tudo. Desde que o homem se afastou de Deus, desde que o pecado entrou no mundo, até que o Senhor complete os seus dias, isso faz parte dessa terra. Porém, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é que ele está dizendo? Eu te ofereço a minha vitória. A minha vitória é a sua vitória. Anime quem está do seu lado. Pega na mãozinha que está do seu lado e fala assim, o Senhor está dizendo que a vitória dele é sua. Diga. Amém, amém. E você veja que o salmo que nós acabamos de ler, queridos, o salmo que nós acabamos de ler, ele fala de muitos livramentos. Para ter livramentos é porque tem problema, não é verdade? Não é? Ele fala, por exemplo, de uma seta que voa de dia, de uma peste perniciosa, de um terror noturno, aquela praga que assola à meia-noite, aquela praga que assola ao meio-dia, ou seja, é cheio de coisa. Hoje eu não vou tratar disso. Se Deus permitir, outro dia eu vou tratar essas coisas bem devagarzinho para a gente entender as coisas. Mas hoje o que eu quero é que a gente entenda que há um lugar de proteção total e real. Repita assim, há um lugar de proteção total e real. Esse lugar se chama o esconderijo do Altíssimo. O Salmo nos ensina que há um esconderijo totalmente seguro. O esconderijo do Altíssimo. Então, caberia a gente fazer uma pergunta. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Escreva aí, onde? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Tem muitos trechos bíblicos que mostram onde é que é esse local de proteção, de suprimento. Mas eu trouxe um versículo que diz assim, Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que lugar é esse, queridos? Esse lugar, ele está dizendo que tem dois fundamentos importantes nesse lugar. O primeiro, escreva, santificação. Ele está dizendo que ele habita num alto e santo lugar. A palavra santificação, ela quer dizer algo que é separado para Deus. Quando a gente fala santificação em termos de bíblicos, em termos da palavra, em termos de relacionamento com Deus, quando a gente diz
quero me santificar, eu estou querendo dizer de uma maneira prática assim, eu quero me consagrar mais a Deus, eu quero deixar certas coisas e eu quero me dedicar mais a Deus. De uma maneira normal, de uma maneira secular, a palavra santificação significava um objeto que é separado especificamente para algo. Por exemplo, aquela chaleira em casa que você diz, essa chaleira será apenas para ferver água, para fazer o chá. Então, por esse aspecto, você está separando essa chaleira, você está santificando essa chaleira. Quando a gente fala isso com Deus, o que é que significa? Olhe bem. A palavra de Deus diz que esse mundo que a gente vive tem vários nomes para esse mundo, vários nomes, certo? Um deles é o mundo, não é o mundo físico, não é o mundo que a gente toca, não é o mundo que a gente pega. Um deles é o mundo sistema. Chama-se Aion. Diga essa palavra. Aion. Jesus disse assim: porque o príncipe deste mundo vai ser julgado. Certo? O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que Satanás é o príncipe da terra? Não. Ele estava dizendo que Satanás é o príncipe de Aion. E o que é Aion? Aion são os governos, são os sistemas. É tudo que você vê ao redor, é a mídia. Tudo está contaminado por Aion. São os governos, a mídia, os ensinos, as ideologias, tudo que a gente se depara, você tem que trabalhar com Aion. E nós somos chamados como igreja para ser sal, ou seja, temperar esse mundo sem gosto, para ser luz, ou seja, iluminar esse mundo tenebroso. Nós somos chamados por Deus para sermos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Jesus nesse mundo horroroso. Então imagine você o que é santificação. Se você é de Deus e você quer ter essa segurança total, a primeira coisa que você tem que entender é que esse lugar existe, mas esse lugar nós não podemos entrar lá cheios das coisas de Aion. Muitas vezes eu estou tateando, procurando esse lugar, e eu não encontro, porque eu estou cheio, impregnado das coisas desse sistema. Eu me faço entender? Sim ou não? Então, quando a gente entende isso, olha, veja esse versículo bíblico para a gente entender. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. É a santificação, que é que tem, igreja? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que coisa grave. Aqui está dizendo o seguinte: santificação não é uma opção. Santificação não é uma coisa que você pode fazer se quiser, eu faço se eu quiser. Aqui está dizendo que ela é uma condição sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes escutamos um evangelho onde é baseado apenas num crer. E isso já é suficiente para que você possa ver a Deus. A Bíblia está dizendo que aquele que crê avança. Diga, quem crê avança. Quando a gente crê em algo, a gente se levanta e faz. Quando a gente crê numa situação, a gente se dedica àquela situação, a gente vai até ela, nós andamos o segundo passo, nós andamos a segunda milha. Então o que nós temos que entender de maneira clara é que aqui está dizendo que quando eu me converto, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu entrego a minha vida a Jesus, imediatamente começa na minha vida um processo de santificação. Eu começo a tirar coisas que não pertencem ao Senhor, coisas do velho homem, e eu começo a adicionar coisas que pertencem ao Senhor. É uma transformação, diga essa palavra. Amém, querido? Se eu pudesse dizer de uma maneira bem simples, é menos de mim e mais de Jesus. Diga, menos de mim, mais de Jesus. Amém? Agora veja que coisa engraçada, que coisa interessante, que coisa linda. Nós estamos lendo o versículo 14, que está falando de quê? Santificação. Está falando de paz. Agora veja o que diz o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a santificação verdadeira me ajudará a permanecer aonde? Na graça. Se eu perco a santificação,
eu posso começar a me privar da graça. O que é me privar da graça? Ou seja, eu tenho direito à graça. A graça é um banquete. A graça me dá proteção. A graça me abraça. A graça me supre. Mas quando eu abro mão de uma vida santa aos pés do Senhor, eu começo a me privar dessa graça. É como se eu não chegasse à mesa. É como se eu comesse das migalhas que caem. Ou se eu estivesse comendo em outra mesa e eu agora estivesse reclamando ao Senhor. Eu hoje vinha caminhando para cá com o Nelson, e o Nelson estava lendo o Salmo 19, e ele leu um versículo. Não sei se você tem esse versículo aí. Você tem esse versículo aí? Consegue abrir rapidamente? E ele estava falando, o versículo fala da pessoa que se afasta de Deus, que não quer o Senhor, e que depois culpa a Deus pelas coisas que estão acontecendo com ele. Você encontrou o versículo, Nelson? Não é possível uma coisa dessas. Salmo é um livro que está no meio da Bíblia, você faz prá. O 19 é logo antes do 20 e depois do 18. Ele ficou nervoso, eu acredito. Podem olhar, dizer assim, calma, Nelson. Então leia, fique de pé e leia bem alto para sair na internet, vá. A estultícia do próprio homem arruína a sua vida, contudo, o seu coração se ira contra o Senhor. Olha, a estultícia do próprio homem arruína a sua vida. Mas depois disso ele faz o quê no seu coração? Ele se ira contra o Senhor. E o que é isso? Isso é um relacionamento com Deus sem santificação. É um relacionamento com Deus de consumidor. Eu quero que Ele faça as coisas para mim. Eu já estou pagando as coisas. Eu já estou indo no culto. Eu já estou indo no GE. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu ouvi dizer que vai ter uma semana de oração. Eu vou pelo menos a maioria dos dias. Eu quero que Ele faça a parte dele. Esse relacionamento com Deus de toma lá, dá cá, não é santo. Mas ele é cheio de aion. Me faça entender? Ele é cheio desse mundo, ele é cheio dos conceitos que estão aí fora. E nós temos que entender que com Deus é diferente. Aí você veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando eu me afasto da santificação, eu começo a ser privado dessa graça, desse banquete, dessa mesa. Agora veja mais. E de que nenhuma raiz de amargura, olha só, eu abro mão da santificação, eu começo a me privar da graça e eu começo a ficar susceptível a permitir que no meu coração cresça o quê? Raiz de amargura. Aí olha o que acontece. Se essa raiz de amargura cresce, ela brota e traz o quê? Perturbação. Brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Ou seja, a falta de santificação produz raiz de amargura, perturbação e contaminação. Diga assim, a falta de santificação produz raiz de amargura, perturbação e contaminação. Aí tem um outro aspecto. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a não valorizar as coisas que Deus valoriza. Eu não valorizo o corpo, não valorizo o irmão, não valorizo as coisas de Deus. As coisas do mundo criam um valor muito grande. As coisas de Aion ficam brilhantes, brilhantes. E as coisas de Deus ficam pesadas. Entende ou não? Ir para uma situação que inclua divertimento, não há cansaço. Não há cansaço. E para as coisas de Deus, o coração cansa, o coração pesa. Mas entenda que não chegou de graça aí. Houve um processo que eu estou tentando explicar a vocês. E o que é que ocorre mais quando acontece isso? Olha só, versículo 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Vocês lembram quem é Esaú? Ele era irmão de quem? De Jacó. Ele era filho de quem? Do Isaac. E ele era o filho o quê do Isaac? Ele era o filho primogênito. E apesar de ele ser gêmeo, ele nasceu primeiro. A primogenitura no Velho Testamento, porque você tem que entender isso. Preste bem atenção que eu vou dizer uma coisa importante que eu acho que você pode usar outros dias. O Velho Testamento, ele é como um espelho para a gente. Quando eu entendo o Velho Testamento, eu posso utilizar isso no Novo. Há muitas verdades importantes no Velho Testamento que elas se, digamos assim, explicam no Novo Testamento. É no Novo Testamento que eu consigo entendê-las. É no Novo Testamento que eu consigo recebê-las como um todo. Por exemplo, existia um valor enorme que era dado à primogenitura, ao primogênito. Aquele que era o primeiro filho. Toda a herança ficava para o primeiro
filho. Se ele fosse um mau primogênito, ele deixava a mãe em dificuldades, os irmãos em dificuldades, quando o seu pai falecesse, porque ele herdava tudo. Ele era o dono de tudo. Compreende isso? Mas o que é que se esperava de um bom primogênito? Esperava que um bom primogênito ele também fosse um bom arrimo de família. Alguém que, se o seu pai faltasse, ele poderia cuidar da sua mãe, ele poderia cuidar das suas irmãs solteiras, cuidar delas até que elas pudessem casar. Ele também poderia servir de apoio para os seus outros irmãos. Ou seja, era alguém generoso, que ele era o único herdeiro, mas ele estava disposto, de uma certa forma, a dividir a sua herança. Isso é uma alusão a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo não era nem primogênito, Jesus Cristo era filho único. E a Bíblia diz que Deus nos comprou. E hoje todos que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são feitos, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus, nós não éramos, mas quando a gente entrega a vida ao Senhor, nos transformamos em filhos de Deus. A Bíblia diz que agora nós somos co-herdeiros juntamente com Ele. Então o Senhor Jesus é esse primogênito que quer e vai fazer e já está fazendo a divisão da sua herança. Ele está dizendo: a minha herança é sua herança. Avisa quem está do seu lado, diga: a herança de Jesus é sua. Diga, melhor dizendo, nossa. Amém, queridos? Então, quando alguém era primogênito, era colocado uma unção sobre essa pessoa. Era colocado uma unção. A unção de assumir aquela posição que, de uma certa maneira, seria uma alusão a Jesus. Era alguém que ia se levantar para poder cuidar de órfãos. Alguém que ia se levantar, porque recebia muito, ele poderia dar muito. Amém, queridos? Esaú recebeu isto, mas ele jogou fora. Você fala: por que ele jogou fora? Porque a falta de santificação produz o que, igreja? Raiz de amargura. E raiz de amargura traz o que? Perturbação. E depois o que? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ser privado da graça de Deus. O que é que significa isso? Eu começo a não dar valor ao que Deus dá. O que foi que Esaú fez? Esaú estava com fome, e ele viu seu irmão fazendo um prato de comida, e ele disse: eu estou com fome. E o irmão disse: eu só te dou o prato de comida se você me vender a sua primogenitura. E o que foi que Esaú disse? De que me serve a primogenitura, morto? Ora, será que um homem daquele, por falta de comer um almoço um dia, ia morrer? Sabe como é o nome disso? É quando eu acho que as coisas que Deus me deu não valem mais nada. Me deu dons, bota na gaveta. Me deu talentos, debaixo da cama. Está entendendo mais ou menos? Sim ou não? Como é que começou isso, pastor? Lá em cima, tem um processo. Vamos entender o que eu estou querendo falar aqui. O problema é que eu começo a fazer o que a Bíblia está dizendo assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Queridos, quando a gente não se separa de Aion, isso começa a manchar a nossa santificação. E é muito fácil eu começar a ser uma pessoa fácil de ser ferida. Não sei se você conhece alguém que é fácil de ser ferido. Há uma palavra antiga para isso que diz que é uma pessoa que tem muito melindres. Já ouviu falar, não? Modernamente, diz que é uma pessoa que tem... Pode dizer, não tenha medo. Fulano é cheio de mimimi. O que é que ele quer dizer com isso? Melindres, se fere por tudo. Daqui a pouco a raiz da amargura. Por que a raiz da amargura perturba? Ela perturba porque tira a paz com o irmão, tira a paz com o pai, tira a paz com o cônjuge, tira a paz com qualquer pessoa. E quando tira essa paz, essa pessoa quer contaminar. Como é que ela contamina, na sua opinião? Falando.
levando outros a pensar da mesma maneira como ele está, ou seja, contaminando outros que vão também ser privados da graça, vão se afastar da santificação e não vão encontrar o local secreto que é o esconderijo do Altíssimo. Quando passar pelos seus temores, vai sentir todos eles. Quando entrar num hospital, vai sentir a falta de cobertura. Quando entrar no vale da sombra da morte, vai se sentir no vale da sombra da morte e vai ter medo. É importante entender isso, igreja. É muito importante. Quando a gente chega a esse ponto, a gente começa a menosprezar a primogenitura. Veja que coisa interessante. Quem é o primogênito de Deus? Diga esse nome alto. Diga uma vez mais. Jesus é o primogênito de Deus. Nós somos seus irmãos. Amém? Ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros. Mas veja como é que a Bíblia é. Porque a Bíblia é um livro que, para você entender, precisa ter fé. Precisa compreender. Eu, quando estava pregando aqui sobre as portas, eu expliquei a você que aquela porta da ovelha, Jesus é a ovelha, mas Jesus é a porta. E Jesus é o sacerdote que recebe a ovelha, sendo ele mesmo o sacrifício. Então, ele é tudo em todos. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se você disser mais ou menos, já estou feliz. Amém? Então, veja que coisa interessante. Jesus é o primogênito, eu não sou o primogênito, mas nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Se eu sou o corpo, faço parte, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Logo, o que Jesus tem, eu tenho. Digo, o que Jesus tem, eu tenho. Jesus tem primogenitura e ele me deu também primogenitura. Diga assim, o primogênito de Deus faz de mim primogênito. Por isso que você é co-herdeiro. Se você não fosse co-herdeiro, se você não fosse primogênito, você não tinha direito a nada. Quando o primogênito dizia, eu vou dividir a herança com você, meu irmão, ele estava dizendo assim, eu vou fazer você compartilhar da minha primogenitura. Dessa maneira, você também será tratado como primogênito. Quando Esaú rejeitou a primogenitura, profeticamente ele estava rejeitando parecer com Jesus. Ele estava dizendo assim, para mim não tem muita importância ser semelhante ao primogênito. Ser semelhante ao primogênito não é coisa de muita importância para mim. Para mim, ser primogênito, não ser primogênito, tanto faz. Eu quero é comer. Pergunta quem está do seu lado, você está compreendendo isso, meu querido? Sim ou não? Então, meus amados, quando a gente vai entendendo essas coisas, nós vamos entendendo que a primeira coisa para encontrar esse lugar é santificação, porque o versículo diz o quê? Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Amém? Mas ele não habita só nesse lugar. Olha o que é que diz o versículo. Mas habito também com o contrito, abatido de espírito. E eu habito com ele para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é que está dizendo? Está dizendo que quando eu aceito passar pelo processo de santificação, é preciso que eu entenda que junto com ele, ou até antes dele, é preciso um processo, escreva aí, de quebrantamento. Quebrantamento. Ninguém pode buscar santificação com orgulho. Ninguém pode buscar santificação com arrogância. Ninguém pode buscar santificação se achando autossuficiente. Alguém que é contrito, alguém que é quebrantado de espírito, é alguém que está ferido, angustiado, mas está dizendo, eu não vou deixar que raiz de amargura brote no meu coração, pelo contrário, eu vou me santificar, eu vou me jogar aos pés do Altíssimo e Ele vai me vivificar, Ele vai me levantar e eu creio nisso. Salmo 51, 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Queridos, esse esconderijo há santidade e corações quebrantados. Repita comigo, nesse esconderijo há santidade e corações quebrantados. Já sabemos onde é o lugar, amém? Agora precisamos ter uma chave para abrir e entrar. Quer a chave? Sim ou não? Mateus 11, 28. A chave para entrar nesses esconderijos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com amor, diga ao seu irmão, diga assim: tem que ser suave, meu irmão. Diga, isso tem que ser leve, diga. 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida da gente, porque ele tem cuidado de vós. A chave está o seguinte: eu estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, e eu preciso de uma estratégia para sair disso. O normal é buscarmos pessoas. Quem pode me ajudar a dar uma estratégia para sair disso? O normal é buscarmos alguém que possa nos socorrer, buscarmos especialistas, experts. Quem pode nos ajudar nessa situação? O Senhor quer nos explicar, nos ensinar que esse lugar não começa assim. Esse lugar começa assim: você pega toda a sua ansiedade, faz um pacote e lança sobre ele. O termo lançar, para a gente que é aqui dos Estados Unidos, quase todos nós somos jogadores de basquetebol, é verdade? Que eu vejo que a pessoa, quando chega aqui, já começa plá, plá. É uma coisa linda, né? Toda casa tem aquela cestinha, os meninos da gente ensinam a gente a jogar basquetebol. Meus netos, então, me ensinavam violentamente a jogar basquetebol e eu nunca aprendi, mas tudo bem. O fato é que quando eu penso em lançar, eu penso naquilo. Sabe aquele jogador que está lançando? Parece que é algo assim. Você pega algo que está dentro de você, pega assim, um peso que está nas tuas costas, pega aí com as tuas duas mãos, agora joga, faz assim. É mais ou menos isso. É algo que quer dizer assim: Senhor, existe, está aqui, me angustia, está me matando, eu vou jogar sobre você. Ele está dizendo assim: passa a bola para mim. Diz aqui, está dizendo, diga assim: Jesus está dizendo assim: passa a bola para mim. Está com problema, está com luta, está com enfermidade, está com dívida, está com qualquer coisa, passa a bola para mim. Ele está dizendo: eu resolvo. Ele está dizendo assim: manda para mim, o jogo é meu, a responsabilidade é minha. Você está entendendo, sim ou não? Quando a gente entende isso, quando a gente começa a entender isso, a gente vai entender o seguinte: ele está dizendo assim: não busque estratégia em lugar nenhum. Você vai precisar de uma estratégia, mas escuta de mim qual é a estratégia. Preste atenção, rapidamente, eu não vou ler isso para não demorar. Josué vai entrar em Jericó. Josué treme, Josué tem medo. Deus chega para ele e fala assim: não temas, nem te espantes, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou contigo. Por que Deus está fazendo isso a Josué? Se Josué não tivesse temendo, não tivesse espantado, tivesse tranquilo, aquele estilo judeu, deitado numa rede, você acha que Deus ia dizer assim: não tema? Deus diz assim: bora, Josué, levanta daí, rapaz, é outra coisa, não é não? Mas Deus está dizendo a ele o seguinte: não tema, não te espantes, porque possivelmente ele estava o quê? Com medo. Meu Deus, Moisés morreu. 40 anos nunca entramos lá, agora vamos entrar, e sou eu, o jovem, oitentinha, que vou levar esse povo. E Deus estava dizendo a eles: não tema, não tema. Mas ele estava buscando o Senhor, buscando o Senhor. O Senhor disse que ele está orando antes daquela situação, e aparece um ser, um guerreiro espiritual, com aparência impressionante, que a primeira preocupação dele é saber assim: você é do lado de lá ou do lado de cá? Porque se for do lado de lá, eu vou correr, né? E ele disse: eu não sou de nenhum lado, eu sou do exército de Jeová Sabaó. Porque você não passou a bola para mim? Passou, está comigo agora, a bola é minha. Eu entrei em campo. Está entendendo ou não? Quando a gente passa a bola para ele, acontece a mesma coisa que aconteceu lá com o rei Josafá. Quando ele entra na história, fala assim: a peleja não é mais de vocês, a peleja agora é minha. Na hora vocês não vão ter nem que pelejar. Eu vou pelejar. E aí ele passa a estratégia. Ele diz a Josafá: você pega e coloca os músculos na frente, coloca o povo atrás. Com Josué é a mesma coisa, ele passa a estratégia. Ele fala: olha, você pega as pessoas e coloca para rodear a cidade, todo mundo calado, bico calado. Por que bico calado? Porque esse povo falando vai dar um problema tremendo. É um olhando para o outro, dizendo: nossa, para que rodear aqui? Você já viu alguma coisa dessa por aí? Será que dá certo? Não, tu
calado 7 dias. No 7º dia, 7 vezes. Depois, está com vontade de falar, dá um grito. Grita, todo mundo agora aí. O muro cai. Estratégia, sim ou não? Como é que ele conseguiu essa estratégia? Lançando sobre ele toda a ansiedade que ele tinha. Josué vai enfrentar outra cidade chamada Ai. Não treme mais. Não teme mais. Mas não é porque tem fé, não. É porque a Bíblia diz que a sua fama se espalhava, corria por toda parte. Josué já era conhecido como Josué el Conquistador. Entendeu, querido? Sim ou não? E ele vai para Ai e ele consulta, ele precisa de uma estratégia. Ele chama homens. E ele conversa com homens. E ele diz aos homens: o que é que vamos fazer? Ele disse: vamos mandar uns espias lá. Ou seja, está imitando a estratégia anterior. Você sabe se é para fazer de novo a mesma coisa? Você diz: o que é que tem que fazer, pastor? O que é que tem que fazer? Tem que fazer o quê? Tinha que voltar para papai, tinha que voltar para o esconderijo do Altíssimo, tinha que conversar com ele, tinha que dizer para ele: e agora, o que é que eu faço? Jesus não se aborrece se a cada processo você voltar e dizer assim: terminei aquele, missão cumprida, e agora o que é que eu faço? Ele acha ótimo isso, ele quer que eu faça isso. O nome disso significa dependência de Deus, significa lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, significa achar descanso nele. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você, mas vem para mim. Você precisa de uma estratégia? Você precisa de uma estratégia? Você precisa de uma estratégia? Eu vou te dar. Não sai procurando, porque quando Josué saiu procurando, aqueles homens trouxeram a estratégia. A cidade é pequena, a cidade é a gente passa por cima deles como quem passa por cima de nada. Manda somente 3.000 homens, está resolvido. Sabe o que aconteceu? Perdeu, morreu gente. Aí foi falar com o Senhor, como o Salmo 19:3. O que foi que deu errado, Senhor? Acho que Deus podia dizer: uma batalhinha que você ganhou, já desaprendeu o processo? O processo é santificação e quebrantamento, santificação e quebrantamento, santificação e quebrantamento. Isso tem que me levar a depender dele, a lançar sobre ele todas as minhas ansiedades. Vou ter guerras? Vou ter lutas? Vou. O que é que eu faço? Antes de qualquer coisa, vai aos pés dele, lança sobre ele toda a sua ansiedade e escuta da boca dele a estratégia específica para a sua luta específica. A estratégia passada não serve para essa, a estratégia de hoje não serve para o futuro, porque é para cada dia uma estratégia, cada dia uma estratégia. E o que é que eu faço, pastor? Cada dia no pé dele, cada dia aos pés dele, cada dia buscando, cada dia buscando. Amém, igreja? Oh, glória! Sabe, queridos, quando a gente começa a entender tudo isso, significa que você vai entrar embaixo da proteção de Deus. Diga: embaixo da proteção de Deus. Isso não significa que não vai ter lutas. Vai ter luta, sim ou não? Mas vai ter o quê? Vitória. Proteção e vitória. Diga assim: vai ter lutas, mas vai ter proteção e vitória. Amém? Agora, qual é o grande problema? Qual foi o problema que Josué enfrentou quando foi enfrentar Ai? É que ele tinha recebido uma ferramenta para Jericó poderosa, sim ou não? E foi ótimo, foi útil. E ele utiliza essa ferramenta em Jericó. E é registrado essa ferramenta. O que é que ele quer? Ele quer talvez usar a mesma ferramenta nas outras cidades. Ele, quando foi invadir Jericó, ele mandou o quê primeiro? Quando ele foi invadir, ele fez a mesma coisa, mandou gente para olhar. E é uma estratégia para cada dia, uma estratégia para cada coisa. Você está me entendendo, sim ou não? Então, às vezes a gente recebe uma ferramenta poderosa de Deus, é útil, é de Deus e é bênção. Mas tem a hora de deixar, porque senão há o risco de você transformar a ferramenta num Deus. Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Deus te dá um negócio, é uma ferramenta poderosa de Deus para você, para suprir sua casa, suprir sua família, suprir você. É uma bênção, amém, queridos? Mas não confie nesse negócio. Confie no Deus que te deu este negócio. Sabe, queridos, eu tenho sido muito impactado com certos trechos bíblicos que eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que Noé é conhecido como aquele homem que fez
a arca, e por isso ele pôde enfrentar o dilúvio, e ele conseguiu salvar a sua família, assim como animais da terra. Vocês lembram disso, sim ou não? Vamos entender algumas coisas. Aqui diz, em Gênesis 5:32, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis capítulo 6:13 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 7:6. E era Noé da idade de 600 anos. Ou seja, se quando ele teve os filhos tinha 500 e agora era 600, quantos anos se passaram? 100. Alguns dizem que Noé tinha 480 anos, então entre uma coisa e outra deu 120 anos. Ou 100 ou 120, para mim é tempo para caramba, sim ou não? Ok, então 100 anos aí, depois aparece o Senhor e diz: quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, Noé tinha 600 anos quando o dilúvio da água veio sobre a terra, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos, as mulheres deles. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Amém? Vocês querem que isso tenha a ver? Diga assim: a arca foi uma estratégia de Deus muito eficiente. Então Noé construiu essa arca, eu não sei quanto tempo ele levou construindo. Não sei se precisou de 100 anos, ou se construiu em 10, ou em menos tempo. O fato é que ele conviveu com a história dessa arca 100 anos da vida dele. E quando você estuda a Bíblia, você vai ver que por 150 dias teve água sobre a terra. Então vamos dizer que a arca foi útil, vamos exagerar, 6 meses. 100 anos construindo e uns 6 meses aí para ela, primeiro, suportar o dilúvio, depois esperar as águas descerem. Aí quando acaba tudo isso, a Bíblia diz: Deus disse a Noé: saia da arca. Olhe para mim, queridos, muitas pessoas vão dizer assim: como é? 100 anos construindo essa arca. Pelo que eu entendo, lá fora está tudo acabado. Não tem uma casinha nem para contar a história. Eu estou na minha arquinha. Conhece a arquinha, não? Estou na minha arquinha. Gostoso. Já fiz minha suíte presidencial. E o senhor está dizendo o quê? Tenha santa paciência, meu querido. 100 anos para usar só 5 meses é muito pouco. Sabe, queridos? Deus tinha uma coisa nova para ele. Com muito amor. Pega na mãozinha de quem está do seu lado. Diga assim: Deus muitas vezes vai mudar as proteções. Ele tem coisa nova para você. Amém, queridos? Outro exemplo dentro disso. A Bíblia diz que uma certa feita, Sansão faz lá uma confusão com os filisteus. Ele pega 300 raposas, amarra rabo com rabo, ou como se diz em espanhol, cola com cola, né? E toca fogo e joga essas raposas no campo lá de plantação dos filisteus, queima tudo, é uma confusão. Os filisteus ficam com raiva dele e vão prendê-lo, vão milhares de homens prendê-lo. E na verdade eles vão para os judeus e falam assim: a gente vai atacar vocês, a menos que vocês nos entreguem Sansão. E eles vão lá e dizem: Sansão, a gente vai ter que entregar você. Sansão diz: ok, me amarra, só não me matem, me entregue vivo. E Sansão chega lá amarrado, né? E a Bíblia diz que naquele momento que ele está ali com os filisteus, ele intercede a Deus. E a força do Espírito Santo vem sobre ele. E ele despedaça aquelas cordas como se fossem cordões de pouca força. E ele vê uma queixada de um jumento. E ele pega essa queixada e sai batendo. Até que eles fogem. E veja o que a palavra de Deus diz. Juiz 15. Achou uma queixada, Juiz 15:15, achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela quantas pessoas? 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Ramat-Leí quer dizer o quê? Queixada. Então,
Foi tão importante para ele, foi tão importante, que ele batizou o nome daquele lugar de Queixada. Versículo 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, desse esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar Enacoré. Diga Enacoré. Que significa a fonte do que clama até o dia de hoje. Eu queria que a gente entendesse isso para a gente poder encerrar nossa mensagem nos próximos minutos. Sansão recebeu de Deus uma ferramenta poderosa. Essa ferramenta veio através do momento de quebrantamento. Sansão era um homem ungido por Deus, mas um homem trabalhoso, um homem vaidoso, um homem que ele lutava contra a sua própria carne. Você conhece toda a história de Sansão. Mas essa oscilação dele oscilava entre momentos de quebrantamento, de pedido a Deus, de clamor a Deus, e Deus o via. E às vezes depois, quando ele se sentia autossuficiente, fazia as suas bobagens. Me faça entender, sim ou não? Não sei se parece com alguém que você conhece. Alguém que você vê que clama a Deus, Deus responde, é aquela bênção, está indo bem, está clamando, está andando de joelho, está miudinho, está bonito, está lindo. Aí Deus começa a soprar, dá prosperidade e está indo bem, e aí não ora tanto mais. E daqui a pouco está fazendo as coisas da sua própria cabeça, daqui a pouco entra numa atrapalhada. Entende o que eu estou falando ou não? Aí volta a clamar, e Deus é misericordioso e ele ouve. Sansão entrou ali amarrado, ele clama, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, Sansão vence a batalha. E o que é que ele faz imediatamente? Da cabeça dele, ele muda o nome do lugar para o quê? Queixada, Ramat Leí, Queixada. Isso é nome que se dê a um lugar. Ele estava dizendo o seguinte: quem me salvou foi quem? Essa queixada. Talvez se ele não tivesse com sede, ele ia levar a queixada para casa, dar uma lavada nela, dar uma invernizada, colocar na parede e escrever embaixo: 1000 homens. Às vezes a gente faz isso na vida. As bênçãos de Deus se tornam totens, se tornam ídolos. Deus não permite. Deus faz com que ele tenha uma sede imensurável. E a primeira coisa que ele faz é soltar a queixada. Para que queixada? Queixada mata a sede. Pergunta quem está falando. Queixada mata a sede. Não mata, querido. Queixada mata filisteu, mas não mata a sede. E a Bíblia diz que ele clama. Ele clama. Ele clama. E Deus vem e fende aquele lugar. E sai dali o quê? Uma fonte. E o lugar que tinha acabado de receber o nome de Ramat Leí, que quer dizer queixada, já mudou o nome de novo. Agora passou a ser Enacoré, que é o quê? A fonte do que clama. Você quer entrar naquele santo lugar, você quer entrar naquele secreto lugar, no esconderijo do Altíssimo, diga amém. Amém. É preciso deixar de lado proteções antigas. É preciso entender isso. E você diz: como é que é isso, pastor? Quando Gideão venceu toda aquela batalha. Talvez você não conheça toda a história de Gideão, mas eu estou contando aqui a você. Gideão começou com 30.000 homens, terminou com 300 homens. 300 homens. Você já imaginou? A igreja de Gideão tinha quantos homens? 30.000. Deus disse: está muito. Aí baixou para 3.000. Gideão ficou preocupado. Ele disse: está muito ainda. Baixou para 300. Ele disse: os inimigos tinham, parece que 170.000. Ele disse: eu estou fazendo isso para que essa batalha não seja dita que foram homens que ganharam, mas para que se saiba, nesse lugar, que quem ganhou essa batalha foi o Senhor Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. E presta muita atenção. Ele vence essa batalha. Ele vence essa batalha. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quando termina de vencer essa batalha, a Bíblia diz que um grupo de homens se aproxima dele e diz: reine sobre nós. Até então, Gideão consultava a Deus em tudo. Na Bíblia não está dizendo que Gideão consultou a Deus. Gideão respondeu: eu não quero reinar sobre vocês, nem meus filhos vão reinar sobre vocês.
Estou explicando a você o risco. A gente começa a receber uma bênção de Deus, a gente está quebrantado, a gente está buscando santificação, a gente está aos pés do Senhor, a gente está recebendo estratégia, a gente está crescendo, a gente está caminhando. Quando a gente começa a alçar voo, a gente começa a tomar decisões próprias. E ele olha para aqueles homens assim: tire os brincos que tem nos seus ouvidos, ou nos ouvidos do cavalo, no nariz aí dos camelos, tire essas coisas de ouro e me dê. Deram a ele uma coisa enorme de ouro. Ele manda derreter e ele faz uma estola sacerdotal de ouro, e ele coloca essa estola na porta da cidade. Possivelmente ele queria fazer um marco. Queria dizer: foi Deus que fez essa batalha. Mas a pergunta é a seguinte: Deus mandou ele fazer isso? Não. A Bíblia diz que quando ele fez isso foi por armadilha para ele. A história é longa, não vou me delongar, mas veio desgraça sobre a casa de Gideão. Você quer dizer, o que é que você quer dizer, pastor? Eu quero falar o seguinte: Deus vai te dar uma estratégia hoje para o que você está precisando. Você recebe? Use-a. Quando você terminar de usar, solta a queixada. Glorifique a Deus. Siga clamando. Não fique em Ramat Leí, fique em Anacoré. Diga assim: eu quero viver em Anacoré. Eu quero viver na fonte do que clama. Esse é o lugar mais seguro na face da terra. Levante, deixa eu orar por você. Pode aplaudir o Senhor se você quer. Quero orar por você. Eu não sei quantos aqui hoje estão precisando de estratégia para vencer uma batalha. Eu não sei quantos aqui hoje estão precisando da proteção de Deus, de sentir o abraço do Senhor, de sentir que está embaixo das suas asas. O salmista diz: embaixo das suas asas eu me sinto seguro. Talvez você está com medo de alguma coisa. Medo se tem de tudo. Às vezes você tem medo de ter medo. Eu quero dizer a você que o Senhor trouxe você aqui hoje. E você que nos escuta da sua casa, Deus trouxe você para ouvir essa palavra, porque Ele quer levar você para esse local que se chama o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, que mora, que vive, não é o frequentador, é aquele que é morador do esconderijo do Altíssimo. Ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode cair mil ao teu lado, pode cair 10.000 à tua direita, pode vir seta que voa de dia, pode vir peste perniciosa, pode vir espanto noturno, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a salvação do justo. Se você hoje precisa disso, se você hoje precisa dizer: Senhor, eu quero estar em Anacoré, quero estar nesse lugar, a fonte do que clama, sai do seu lugar sem demora, vem aqui na frente, vamos orar, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Dê um passinho para frente, deixa seu irmão ter um espaço para ele. Amém, 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 amém. Meu Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, nós estamos aqui, somos teu povo, e nós cremos, Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor. O Senhor é nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que a tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E nós queremos clamar agora, porque temos sede, queremos clamar. Faz aqui Anacoré, faz aqui, Senhor, essa fonte do que clama, jorra sobre nós, traz sobre nós. Ó Deus amado, nós não queremos nos apegar, Senhor, com as estratégias que o Senhor nos deu no passado. Nós queremos estratégia nova, estratégia fresca, estratégia para esse momento. Nós aqui estamos declarando vitória nas famílias, vitória, Senhor. Oh meu Deus, agora eu estou dizendo que guilhões estão quebrando, em nome de Jesus de Nazaré. Guilhões estão quebrando aqui, correntes estão sendo despedaçadas, portas de prisões estão sendo abertas, em nome de Jesus,
de Jesus, em nome de Jesus. Você que quer, levanta a tua mão, começa a clamar pelo teu problema, pela tua luta, pela tua estratégia que você precisa. Clama ao Senhor, Ele é teu Deus, Ele te ama, Ele nunca te abandonou, nunca te abandonará. Mara, canta te labarachuyas e lamaracheias. Vai, ó Deus, derrama da tua unção sobre nós. Mais, Senhor. Oh, glória de ei. Oh, Senhor. quem já pisou. Sim, Senhor, no teu lugar, no teu santo lugar. Oh, em outro lugar não sabe viver. Diga ao Senhor: eu só quero viver nesse lugar. 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 A glória de Deus. Glorifica ao Senhor pela sua vitória. O Senhor está te dando vitória hoje. Está te enchendo hoje. Em nome de Jesus. Levanta. Hey. Oh, glória. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, e quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levanta bem alto assim a tua mão. Levanta bem alto assim a tua mão. Pai amado, eu queria pedir que o Senhor tocasse nessas mãos. Quero que o Senhor dê poder para curar. Quero que o Senhor dê poder para animar. Animando essa pessoa, dá poder para ela animar outras pessoas. Com as suas mãos levantadas, olhe para mim. Você vai procurar uma pessoa. Se você é um homem, você vai procurar um homem. Se você é uma mulher, vai procurar uma mulher. E você vai fazer uma oração declarando que na vida dela hoje se abre uma fonte. O nome dela é Anacoré, a fonte do que clama, a resposta do que ela precisa está chegando agora em nome de Jesus. Confie, Deus está te ungindo. Coloca a tua mão sobre essa pessoa, coloca essa mão, procure agora, procure alguém. Não precisa palavras bonitas, apenas diga: o Senhor te abençoe, o Senhor está te abençoando em nome de Jesus. Aleluia. Nilson. Assim seja, Senhor. Faz tua obra, meu Pai. Derrama na tua unção. Derrama mais, 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 mais. A fonte do que clama. É a fonte do que clama. A fonte do que clama. Hey. A fonte do que clama. A fonte é do que clama.
Eu queria que você repetisse comigo. Coloca a mão no seu peito. Você vai orar agora. Fala assim ao Senhor. Diga assim, repita depois de mim. Diga assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Diga: eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Diga: eu digo ao meu Deus: tu és meu refúgio, meu Deus em quem confio. Diga: eu sei que o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor vai me cobrir com as tuas penas, e embaixo das tuas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo, é proteção. Eu não me assustarei. Diga: eu não temerei o temor noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga, nem a mortandade que assola meu dia. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu confio em ti. Eu não serei atingido. Diga: eu não serei atingido. Amém, queridos? Você crê nisso? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo. E é para esse lugar que eu vou, e é para esse lugar que eu vou ficar, em nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória! Nós estamos cantando um hino aqui. Eu não sei se você entende esse hino. Escuta, baixa um pouquinho para eu falar. Esse hino diz assim: quem já pisou no santo lugar? Quem já pisou no santo lugar? Em outro lugar não sabe viver. Ele está dizendo o seguinte: existe um lugar, esse lugar que eu estou chamando aqui de esconderijo do Altíssimo, que a Bíblia chama de santo lugar. Quando a gente vai nele uma vez, não dá para viver em outro lugar, porque esse lugar é seu. Diga assim: esse lugar me pertence. Diga, coloca a sua mãozinha assim, ó, no seu peito. Canta assim, ó: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Vai, Samuel. Se tiver a glória de Deus. Outra vez. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, Não dá para viver. não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levanta assim a sua mão agora e fala: Quem já pisou santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. aplauda o Senhor fortemente. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Diz assim: eu estou em Enacoré. Diga, eu estou em Enacoré. Eu estou em Enacoré, a fonte do que clama. Glória a Deus. Amém, queridos? Com essa unção, não perde ela. Não sai desse lugar. Volta um pouquinho para o seu lugar. Amém, queridos? Glória a Deus.